assembleiana é essa, né? Abrir oportunidades para as pessoas também poderem desempenhar o seu ministério ali. Eu quero também parabenizar as mulheres pelo seu dia. Na verdade, o Dia das Mulheres é todos os dias. Todos os dias elas têm que ser amadas, respeitadas, honradas por aqueles que estão próximos a ela. Que Deus abençoe vocês e parabéns, sucesso pelo dia e pela constância, né? Os irmãos já imaginaram como seria a igreja sem as mulheres, não é? É uma bênção que Deus concedeu a nós. Também quero agradecer aqui mais uma vez, já foi agradecido. Ali atrás tem o Flávio, a Simone, os filhotes, a irmã Gersina, são minhas ovelhas, né? Por 4 anos eu dirigi ali a igreja na Vila Redenção e hoje estão aqui também honrando esse momento. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Que Deus abençoe. Meus irmãos, hoje nós então estamos aqui para poder estudar a respeito da igreja primitiva. E nós temos aqui então o tema dessa lição, que é a igreja primitiva foi uma igreja movida, foi uma geração movida pela oração. Nesse contexto que nós acabamos de ler aqui, o texto é um pouco mais longo, e lá o Herodes, o Agripa, são vários Herodes. Nesse contexto, Herodes, o Agripa, havia mandado prender Tiago e Pedro. Herodes Agripa é sobrinho de Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista, e é neto de Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas as crianças até 2 anos lá em Jerusalém. Por causa desse fato, os judeus tinham um ressentimento com os Herodes, né? A família Herodes sempre tentando impedir a obra de Deus, impedir a igreja. Mas todo mundo que se levanta para impedir a igreja e a obra de Deus, se levanta para cair. Amém, irmãos? E eles tentando impedir ali, geraram ressentimento nos judeus, por causa daquela mortandade. E agora esse novo Herodes, o Agripa, ele queria então fazer uma média com os judeus, porque os judeus odiavam a igreja também. E ele então mandou encarcerar Tiago e Pedro, e mandou matar Tiago, passar a fio da espada. A expressão passar a fio da espada é decapitar. Ele mandou decapitar Tiago, e agora Pedro estava ali preso por 16 soldados, 4 quaternos, são 16 soldados. Ele ficava na cela preso a 2 soldados com uma algema, e essa algema ligava a uma sentinela e a outra sentinela. Pedro estava muito bem guardado, porque eles sabiam que ele poderia fugir dali. Eles já tinham experiência de Jesus, que havia ressuscitado, tendo guardas guardando o seu sepulcro. Eles já tinham a experiência que Pedro foi preso em Atos capítulo 3, depois Pedro foi preso em Atos capítulo 5, e essa era a 3ª vez que Pedro foi preso, e eles falaram, dessa vez põe 16 soldados, que eu quero ver se Pedro sair daqui. Mas não impede, irmãos, a obra de Deus. Pode o mundo se levantar, mas Deus derruba todas as cadeias, todas, não fica uma. Esse é o contexto da lição de hoje. A igreja que nasceu na oração, Atos capítulo 2, ela orava reunida, desceu o Espírito Santo em forma de línguas de fogo e batizou aquele povo. Essa jovem igreja agora está diante de um novo e grande desafio, que é quando os seus principais líderes foram presos. Se você já leu o livro de Maquiavel, O Príncipe de Maquiavel, ele diz assim: se você quiser destruir um povo, uma revolução, uma ideologia, um partido político, ou uma nação, ou uma religião, mate os líderes. Herodes sabia bem disso, e aquela igreja estava diante de um grande desafio. Pode acabar agora a igreja, porque os líderes estão presos e um já foi morto. Assim como nós podemos estar aqui hoje, irmãos, diante de um grande desafio na nossa vida. Você que me ouve aqui, também pela internet, pode estar diante de um grande desafio na sua vida, que você não sabe o que fazer, que você não tem saída, que você não tem forças mais para lutar. E quando nós chegamos nesse ponto, quando nós estamos nessa situação, Deus vem nos falar sobre a oração. Amém, irmãos? A oração, que nós temos que voltar para a oração, que nós temos que mergulhar nossa vida na oração. E quando nós voltamos para a oração, Deus então começa a modificar as coisas, a mudar, a reestruturar, a desestruturar,
e trazer para a igreja, para o seu povo, uma saída, uma bênção, a cura, a transformação e a resposta do que nós precisamos. Daí a igreja, o comentarista aqui da lição sobre a igreja movida pela oração, começa falando, o primeiro ponto dele, sobre a geração que sabia dobrar os joelhos. Essa era uma geração movida à oração. Ela começou a igreja na oração e agora estava tendo desafios de oração, momentos para ela poder fazer a oração, aquele momento mais especial, que é o momento da dor, que é o momento da luta, que é o momento que o peso está sobre nós. E parece que nós realmente, irmãos, oramos mais quando tem mais peso. Quando tem mais peso, nós fazemos mais barulho de oração. Os irmãos conhecem bem o carro de boi, não é? Carro de boi, quanto mais peso coloca, quanto mais pedra tapiocanga coloca na carreta do carro de boi, mais barulho ele faz. E às vezes na nossa vida, Deus permite peso na nossa vida, para nós fazermos mais barulho na oração. E o comentarista então fala para nós aqui que Jesus é o nosso modelo da oração. 1.1, ele vem falar que ele foi o modelo. Ele deixou para nós, ele sendo o modelo. Ele era aquele que orava constantemente. Ele era aquele que às vezes, terminada todas as atividades, ia para o monte, ia para algum lugar reservado. Ele tinha os seus períodos de oração, como foi no começo do seu ministério. Ele orou, ele manteve uma vida de oração que era uma constância. Ele não tinha uma prática de departamento de oração, ele tinha um estilo de vida de oração. E assim também nós podemos aprender com Jesus Cristo nesse estilo de vida de oração. Ainda que tenhamos as bênçãos de Deus, temos que nos manter em oração. E Jesus deixou ali para os discípulos também um conteúdo e uma revelação de oração, que é Mateus capítulo 6, conhecida como a oração dominical, ou também como a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ensinada por Cristo não é um modelo para que você fizesse repetição, porque no contexto do capítulo 6, ele está realmente combatendo as vãs repetições. Ele está combatendo aquelas pessoas que faziam repetições constantemente. Ali os fariseus, os escribas. Os judeus tinham uma oração naquele local e naquela época, chamada a oração das 18 bênçãos, onde eles repetiam aquilo constantemente, como se fosse realmente uma reza. E Jesus vem trazer um conteúdo e uma revelação, que é a oração do Pai Nosso. Nesse momento eu gasto um pouco a mais de tempo nesse tema, porque ele é extremamente importante, porque é conteúdo de oração. Nós queremos orar e muitas vezes não sabemos como orar. Jesus então chamou os discípulos e falou: senta aqui, vou ensinar vocês a orar. Quando forem orar, digam assim: Pai Nosso que estás no céu. Essa oração, irmãos, não é uma repetição, mas é um conteúdo. Jesus inaugura ali naquele momento agora uma revelação sobre Deus. Os judeus, ao dirigirem-se a Deus, não diziam Yahvé. Yahvé era uma palavra extremamente cuidadosa. Mesmo o escriba, quando estava escrevendo Yahvé, tinha que lavar as mãos, orar, pegar a caneta mais nova e escrever. Eles não pronunciavam, chamavam Deus de Adonai. E aqui Jesus então vem e estabelece um novo nome para que as pessoas direcionassem a Deus, que é Pai. Pai é uma coisa nova, é uma questão nova. No Antigo Testamento Deus é chamado de Pai apenas 11 vezes, e no Novo Testamento Deus é chamado de Pai 155 vezes, para vocês verem como Jesus começou e iniciou um novo conteúdo, um novo relacionamento. Agora você não vai dirigir ao Senhor, mas vai ser como Pai, aquele que nós podemos chegar e a chamá-lo como filhos, nós podemos chamá-lo de Pai. Aproxime-se de Deus. Quando você tem uma necessidade, uma luta na sua vida, pode se aproximar, porque tem um Pai para te abençoar. Tem um Pai para te abençoar. Mas chamar Deus de Pai não é desrespeito, e não era para ser uma brincadeira, porque é Pai que está nos céus. No céu só tem coisa sagrada, amém, irmãos? No céu só tem coisa da mais alta relevância, da coisa mais importante. Então é com respeito. É Pai nosso que estás nos céus, é Pai de respeito. Há poucos dias o pastor Oides, nos ensinando aqui, citou o exemplo de uma apresentadora que chamava Deus de o cara lá de cima. Fez até música para isso. E eu fiquei pensando como o diabo foi astuto em permitir que uma pessoa que doutrinava gerações de crianças
ensinou a eles a chamarem Deus de o cara lá de cima. Mas depois eu fiquei pensando de que outra forma ela poderia fazer, já que só pode chamar a Deus de pai quem é filho. Só pode chamar a Deus de pai quem é filho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se não for filho, não pode chamar a Deus de pai. Jesus, quando ele estava ali orando, ele então mostra isso para nós. João 16, 23 diz assim: naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Peça ao Pai em nome de Jesus. Veja que Jesus manda pedir diretamente ao Pai. Ele não manda orar para Ele, apesar de que não é errado orar a Jesus. Estevão, em Atos capítulo 7, quando estava morrendo, ele então diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Apocalipse repete várias vezes: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode orar a Jesus, mas Jesus queria ensinar que as pessoas orassem a Deus, porque no contexto de Mateus capítulo 6, eram várias repetições. Quem ora com oração vazia, quem ora com apenas repetições, está orando para o vento, está orando para as pessoas, está orando para qualquer um, menos para Deus. Temos que orar para Deus, temos que orar para o Senhor, levar nossas orações ao Senhor. Por isso a oração é dirigida ao Pai e não a qualquer outro. A palavra ali que Jesus usa para os fariseus, que faziam vãs repetições, é hipócrita. A palavra no grego para hipócrita é a palavra para ator. Eles representavam a oração, mas eles não dirigiam a oração a Deus. E ele também ensina a orar a Deus justamente para evitar a loucura da idolatria. Aquele povo ali era um povo monoteísta, só orava a Deus, os judeus. Mas ele pensava em nós. Veja a nossa cultura. Quantos são os seres que recebem oração na nossa cultura? Imagens, esculturas, coisas, animais e tantos outros por aí. Nesse momento, nesse horário, milhares ou milhões de pessoas estão fazendo orações a seres que não são Deus, e estão praticando a loucura da idolatria. Sabe por que idolatria é uma loucura? Uma loucura. Veja bem, olha esse exercício. Deus é imensamente maior do que eu, sou criatura de Deus. Eu sou infinitamente menor do que Deus, sou criado por Deus. Eu crio alguma coisa, pode ser maior do que eu, mais complexo, o que for, sendo criatura minha, é bem menor do que eu. Deus é maior que eu sou menor que Deus, eu crio uma coisa menor que eu olho para a minha criatura e digo: você é Deus. Isso é loucura. Por isso Jesus falou: dirija sua oração ao Pai, somente a Deus, a mais ninguém, somente ao Senhor. Só o Senhor é Deus para receber as suas orações. Então ele nos ensina nessa oração do Pai Nosso a dirigir somente para Ele, somente ao Senhor. E nos 3 primeiros pedidos da oração do Pai Nosso, Ele faz com que o nosso ego diminua. Ele diz assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a vossa vontade. Ao dirigir-se a Deus, Ele diminui a nós. Quando dirigimos a Deus a oração, nós temos que diminuir a nossa egolatria. Nós pedimos as coisas: Senhor, me abençoa, me dá isso, faz aquilo outro. Jesus manda nós orarmos a Deus, dando glória a Deus, levantando a Deus, elevando a Deus, louvando a Deus. A oração tem que elevar ao Senhor, a oração tem que jogar Deus para cima, a oração tem que colocar Deus na majestade dEle, na glória dos céus. É a coisa mais maravilhosa que tem, é Deus. Mas Jesus não só espiritualiza a oração, Ele traz também para o nosso plano terreno, para a nossa vida. Ele começa a dizer: mas você também pode orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem uma discussão muito grande lá dos comentaristas se é nos dar o pão nosso de hoje ou o pão nosso de amanhã. Mas parece que a maioria prefere o pão nosso de hoje, que coaduna lá com Mateus 6,33, basta ao dia o seu próprio mal. Então dá-nos o pão de hoje. Nós queremos o pão, a necessidade nossa. Satisfaça a necessidade nossa. Nós podemos orar e falar: Senhor, abençoa a nossa vida, nos dá aquilo que nós precisamos no dia de hoje. É o que nós precisamos, dá o pão, cumpre com a nossa necessidade. Então não seja tão espiritual para dizer: eu só oro para glorificar a Deus, eu não preciso de nada, Deus já sabe que eu preciso de tudo, quando o próprio Senhor Jesus nos ensinou a pedir o pão, o emprego, o dinheiro para pagar a conta de água, de energia, o dinheiro para pagar
aquele a quem nós estamos devendo, o dinheiro para cumprir as obrigações, para cuidar da casa, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Pode orar, pode chegar diante de Deus. Jesus sabia das nossas necessidades. E quando ele tivesse mandado as pessoas entrar no seu quarto para fazer essa oração, ele lembra que essa oração também é uma oração coletiva. Quando você for dirigir a Deus, você vai falar: Pai nosso, o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. É uma oração comunitária. Nós estamos num momento, irmãos, onde as pessoas estão detonando a igreja, detonando o mundo aí fora. Existe no inglês um livro, não sei se já foi traduzido para o português, The Church on the Other Side, a igreja do outro lado, que é um movimento de igrejas, de pessoas contra a igreja, que você não precisa de pastor, que você não precisa de congregar, que esse negócio de dízimo é besteira, que para que reunir na igreja? É um movimento arquitetado para destruir a igreja, quando Jesus na própria oração falou: nós vivemos em comunidade. Hebreus: não deixei-vos de congregar como é costume de alguns, antes façam admoestações. Então é a igreja, sim, a igreja tem que ser valorizada, é valorizada até na oração. É o pão nosso, perdoa as nossas dívidas, Pai nosso. É uma comunidade que nós vivemos. Cristão vive em comunidade. Cristão isolado é presa fácil de lobo. Nós temos que viver em comunidade. Se estão falando mal da igreja, não estão evangelizando, não estão fazendo a obra social, não estão fazendo o que a igreja está fazendo, estão só gastando tempo contra a igreja. Salmo capítulo 1, Salmo 1 diz assim: dos escarnecedores, não se assente à roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Aqueles que um dia já passaram pela igreja e estão lá fora a criticar a igreja, a falar mal da igreja. Não se assente à roda dessas pessoas. Vem para a igreja, vem ser alimentado, vem ser alguém que vai receber a palavra do Senhor na sua vida e ser abençoado aqui neste lugar. Amém, irmãos? E ele termina a oração, esse conteúdo maravilhoso, dizendo: olha, perdoa a nossa culpa como nós temos perdoado os irmãos. Perdoado, o tempo perfeito, já o perdoamos. Eu perdoo para pedir perdão. Eu não vou pedir perdão para ser perdoado. Eu perdoei meus irmãos, agora eu vou chegar diante do Senhor e vou orar ao Senhor. Então esse é o conteúdo e a revelação da oração que Deus deixou para nós. Nós podemos chegar com toda intrepidez, com toda coragem diante do Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe dessa forma. Amém, meus irmãos? 1.2 da lição diz assim: a oração era uma prática indispensável para aquela igreja. Aquela igreja vivia em oração. Tiveram um grande problema, e durante esse grande problema que eles tiveram, eles dobraram os joelhos e foram orar, e mantiveram-se porque oraram. Mantiveram-se diante de Deus porque oraram. Tem um autor que diz assim, que quando Deus quer realizar uma grande obra, Ele convoca o seu povo para orar. Deus mesmo convocou aquele povo para orar. Deus diz assim: olha, Herodes está achando que é alguma coisa? Deixa eu mostrar para ele o que é. Chama o simples aqui, ó, o povo que não tem influência política, não tem dinheiro, não tem poder nem contra os judeus, menos ainda contra Roma, são escravos. Reúne aqui, ó, e ora aos meus pés, e eu vou mostrar quem é o Senhor, quem é Deus. Quando nós oramos, Deus se revela aos problemas. Aquela oração, aquele povo e aquela geração, o 1.3 diz que era um povo que persistia na oração. A própria palavra oração é perseverar. Quem ora está perseverando já. Quem está na prática da oração já é perseverante. E a Bíblia fala muito sobre isso. De vez em quando alguém vem me dizer assim: pastor, eu estou orando demais. E eu fico perguntando: quem pode orar demais? Quando o padrão é orai sem cessar. Você pode estar orando mais do que o seu costume, mas orando muito não. Você pode estar orando mais do que você já ora, mas orando muito não, porque a palavra de Deus nos corrige muito nisso. Lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala da oração, tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé, calçando as botas da preparação do Evangelho, ele então termina a armadura, e ao terminar a armadura ele diz assim para os irmãos: e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Não adianta ter a armadura se não tiver a oração. Não adianta eu ter qualquer outro talento, não adianta eu ter qualquer outra
coisa na minha vida que me distinga. Se não tiver oração, não adianta o resto. Tem que ter oração, e a oração perseverante. 1 Tessalonicenses 5,7 diz assim: orai sem cessar. O padrão é esse. Quanto que eu tenho que orar? Sempre, sem cessar, sem parar. Tem que continuar orando. Estou orando demais. Por que as pessoas falam estou orando demais? Porque ela está querendo parar de orar. Eu tenho crédito já com Deus, já fiz muito. Pastor, eu fiz 10 campanhas. Ou então eu oro 3 horas por dia. Estou orando demais. Não está orando demais. Pode continuar orando. Lá em Lucas 18:1, Jesus falou assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sempre. Não dá para parar. Nós não temos períodos de oração. Nós temos continuidade da oração. Nós não podemos orar só na igreja, nem só naquele momento. Nós temos que estar orando sempre, lá no trânsito, lá no trabalho, lá na escola, em todo momento, diante das dificuldades. Lucas 18:7 diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a Ele de dia e de noite, enquanto, ainda que tardio para com eles, de dia, de noite. Não tem tempo para parar. Não está orando muito, está orando mais, mas temos que orar mais, temos que perseverar. Lá em Romanos 12:2, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Amém? Nós temos que orar sempre, é sempre a oração. Sua oração não está muita não, ela está na quantidade, pode melhorar, pode aumentar, nós podemos orar mais. Não desiste não. Pastor, mas eu estou orando tem muitos anos. Eu conheci numa das igrejas que eu pastoreei uma senhora que disse para mim que orou pelo marido dela 30 anos. 30 anos. 30 anos aquele homem descomedido, um homem terrível, tratava mal a ela, aos filhos, e ela perseverou orando por ele 30 anos. Eu pensei, meu Deus, como é que alguém pode orar por outra pessoa que a maltrata durante 30 anos? Mas ela perseverou e orou por ele 30 anos, e ele estava na igreja nesse período. Uma bênção de Deus. Quanto tempo nós podemos orar, irmãos? Quanto tempo é o tempo da nossa perseverança? Ou o dia da morte, ou o dia da vitória. Temos que orar até o dia da morte, ou até o dia da vitória, que Deus vai conceder aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Perseverar, irmãos, nos ensina sobre Deus. Deus, Ele é livre doador. Não adianta eu chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, faz isso, e Deus rapidamente fazer. Porque Ele não está obrigado a mim. Ele é livre doador. Ele dá no momento que Ele quer, no momento que Ele entende. Quando oramos, Deus nos torna humildes. Tem que orar um pouco mais. Então eu vou ajoelhar, vou dobrar os meus pés. Provérbios 18:23, dobrar os meus joelhos. Provérbios 18:23 fala: o pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Já pensou se toda vez que eu orasse, Deus desse a resposta? Como seria o nosso tratamento com Deus? Às vezes Deus está mantendo você nessa campanha, nesse período de oração. Você tem orado por alguma coisa há muito tempo, e é por isso que Ele está te ensinando a ser cristão. Ele está ensinando quem é Ele, e Ele está ensinando quem é você. No momento em que você persevera, não desista da sua oração. Continua orando, que Deus vai te responder. De uma forma ou de outra, Deus vai te dar uma resposta. Orar é perseverar. Diz que certa vez, lá na Coreia do Norte, então havia ali, os cristãos ali, eles são perseguidos, eles não podem se reunir para orar. E um pastor, que tinha lá algumas ovelhas, ensinou os irmãos a ir orar numa mata. E ele dava um caminho para cada um, porque eles não poderiam andar em conjunto. Então ele falava: olha, você vai por aqui, por esse caminho. Fulano, você vai por esse caminho. Beltrano, você vai por esse caminho. Lá no meio da mata a gente se ajunta, mas você vai por esse caminho aqui, E aí as pessoas iam andando naquele caminho, o caminho ficava pisoteado. Se você é goiano do pé rachado igual eu, aqui nós falamos trieiro, né? Trieiro. Então, o trieiro da roça, nós vamos passar no trieiro. Onde é o trieiro que dá no rio aqui? E então as pessoas iam formando aquele trieiro. E o pastor nem sempre ia àquela reunião de oração. E para saber se aquelas pessoas estavam perseverando na oração, ele passava às vezes na mata e olhava o trieiro daquelas pessoas. O que crescia o mato, ele sabia que ele já não mais ia para a oração. O que estava bem apisoado é que ele estava indo para a oração. E eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, como está o seu trieiro da oração? Está cheio de mato ou está apisoado?
ou você está mantendo a perseverança, ou você está junto de Deus, sem desanimar, sem deixar as coisas tomarem conta da sua vida. Persevere que as coisas vão acontecer na sua vida. Imagine, irmãos, se nós fôssemos totalmente inconstantes. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra, depois eu quero outra. Você tem que querer uma coisa só, e ao querer uma coisa só, você vai bater o joelho e vai orar por aquilo, até que venha uma resposta, ou de segurança, que é para deixar, ou de certeza, para continuar, que a resposta vai chegar na sua vida. Amém? O número 2 da lição, ponto 2 aí do comentarista, ele diz sobre os efeitos de uma oração eficaz. Os efeitos de uma oração eficaz. Veja que aquela igreja ali, ao ter Tiago morto e Pedro ainda guardado para ser morto após a Páscoa, que seria o que iria acontecer ali, a igreja não acionou os políticos, a igreja não fez manifestação, a igreja não foi fazer caminhada, passeata, cartazes, a igreja não fez postes, a igreja não fez nada que fosse uma manifestação humana, mas ela foi orar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dizendo assim: olha, quando não tiver mais jeito, vamos orar. A oração não é o mínimo que nós podemos fazer, a oração é o máximo que nós podemos fazer. Sempre que a igreja, os seus representantes, entram em confronto direto com aquilo que ataca a igreja, parece que a gente se suja mais, parece que fica pior. Então, ao invés desse confronto, ou dessas manifestações, a oração é bater o joelho e falar: eu vou orar por causa disso que está acontecendo. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai se manifestar. Nós vemos aí os problemas acontecendo nesse nosso mundo, nessa nossa cidade aqui, ó, problema de violência é gravíssimo. Mas não pense que Deus deixou as coisas acontecerem. Não pense que Deus abandonou o barco. Deus vai se manifestar no tempo certo. Nós temos que orar. É o tempo certo. Lembra quando José foi anunciado sobre o nascimento de Jesus? José poderia ter dado uma surra em Maria, matado Maria, abandonado, repudiado Maria, mas diz o texto de Lucas que José ponderou. Foi um momento que ele parou para orar, esperou que Deus realizasse as coisas, e Deus o fez. Deus faz. Não temos saída, não temos o que fazer, a primeira coisa a fazer é orar. Sempre a primeira coisa a fazer é orar. De vez em quando eu vejo as pessoas falando assim: ó, oração é hora de ação. Não é para ficar com o joelho dobrado, não, é hora de fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Orar é fazer alguma coisa. Quando alguém disser para você: está só orando, não estou só orando, eu estou orando. Amém? É porque as pessoas banalizam muito, né? O rapaz vai conhecer a moça, aí ao conhecer a moça não está muito interessada. Ao invés de dizer assim: não tem interesse, ela fala assim: vou orar. Vamos orar, vamos estar orando, né? Como se fosse um atendente lá do call center, né? Vamos estar orando. Não devia de orar e banalizar a oração dessa forma. Se não tem interesse, fala assim: olha, não tem interesse. Olha, eu tenho muito interesse, mas como eu respeito muito, né? Eu preciso orar, eu vou orar. Mas demonstra um pouquinho de interesse, viu? Não banaliza a coisa já de cara. Mas as pessoas banalizam tanto que quando fala assim: vai orar, eu vou orar. Vou deixar para lá. Sempre que alguém me pede oração, eu tenho que orar. Muitas vezes eu oro na hora para não esquecer. A pessoa fala assim: ora por mim. Eu vou orar agora, porque senão depois eu esqueço. Então eu vou orar agora, porque eu não posso dizer para a pessoa: estou orando e nunca fiz uma oração por ela. Temos que orar sim. Oração não é o mínimo, é o máximo, e é a primeira coisa a ser feita. Imagine, irmãos, esse povo simples, famílias de pescadores, gente sem dinheiro, gente sem influência política, gente sem expressão. Vamos nos levantar contra os judeus, vamos nos levantar contra os romanos, diziam ser massacrados. Pedro tinha 16 soldados prendendo ele, 16, não havia poderio político, bélico, para poder fazer alguma coisa. Então eles fizeram o que tinha que fazer. Não adianta a igreja ir contra o sistema do mundo. O mundo é muito maior, o mundo é muito grande, o diabo é astuto, o diabo tem ciladas, são mais espertos para preparar as coisas, tem muito mais coisas sendo feitas. Mas quando a igreja ora, ela invoca aquele que é maior que o mundo, ela invoca aquele que derrota o mundo, ela invoca aquele que derruba Herodes. Se os irmãos observarem a história, o contexto, Atos capítulo 12,
Pedro então fugiu. Herodes manda matar os soldados que o prendiam, porque ele dava a vida para poder manter o prisioneiro. Eles foram mortos. Herodes matou a cada um deles. E Herodes então partiu de lá, foi para Cesareia, se não me engano. Ao chegar ali, então, ele faz um discurso. E o povo diz assim, ele discursa como um Deus. E ao invés dele fazer igual Paulo e Barnabé, dizendo, somos conservos Deus, não somos Deus, ele recebe a glória que era para Deus, para ele. E diz o texto, escrito por Lucas, que era médico, que aquele homem morreu comido de bichos. Deus se manifesta na hora que ele precisa. Na hora que ele precisa, ele derruba os Herodes e a obra dele acontece. Os Herodes que estão na tua vida, as cadeias que foram preparadas para você, para a tua casa, para a tua família, para a igreja, todas elas, na base da oração, vão cair, uma por uma. Uma por uma vão cair. Por isso o autor da lição, o comentarista, continua dizendo, ele fala, olha, resplandeceu uma luz na prisão, 2.1, ali houve uma luz. Pedro então é acordado pelo anjo. Pedro estava com cadeias que eram ligadas a sentinelas. As cadeias caíram, Pedro saiu, a porta se abriu, passou por mais 14 soldados, saiu pela rua e foi até onde estava a igreja. É o que Deus faz. Vai vir uma resposta na tua vida, que você não sabe como, mas vai vir. Irmãos, muitas vezes nós somos traídos pela lógica. A pessoa acha que é traída pela ilusão, ela é traída pela lógica. Nós ficamos pensando assim, como Deus pode me ajudar? Estou desempregado, estou devendo, devo à Receita Federal, devo ao governo estadual, à prefeitura municipal, não tenho bens com que pagar, minha vida está destruída. A lógica é que não tem saída mesmo. Mas uma luz pode chegar na tua casa à noite, quando você dorme, quando você espera, quando você está aguardando em Deus para realizar as obras dele. Não seja atraído pela lógica. A fé é ilógica, a fé desafia a matemática, a fé desafia tudo aquilo que o mundo propõe como lógica. Ela derruba o plano cartesiano, ela derruba todo o pensamento humano e ela enaltece e engrandece ao Senhor da glória. O autor então, no 2.2, fala sobre compreendendo o efeito da oração. Pedro então sai da prisão, vai até o local onde eles estavam, e ali então as pessoas não creem que ele estava lá, que havia acontecido essa bênção com ele. E a palavra de Deus nos diz isso. Tiago 4.2 diz assim, nada tendes porque nada pedis. Peça a Deus. Hoje é um dia de você começar a pedir a Deus. Lá em Lucas 11, 9 e 10 fala assim, e vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ore, fala com Deus, fala com o Senhor, fala com Deus que Ele tem uma resposta para a sua vida. Não deixe a oração ser o mínimo na sua vida, faça ela ser o máximo na tua vida. O 2.3, a experiência de Pedro, não é? Pedro, como eu disse para os irmãos, foi preso 3 vezes, Atos 3, Atos 5 e agora Atos 12, estava preso ali numa prisão pública, mas de noite o anjo vem e resolve a situação deles. Os irmãos já pararam para pensar quantas vezes Deus manifestou à noite na Bíblia? Uma delas foi essa. Uma outra clássica foi a de Salomão. Salomão enquanto dormia, Deus vem no sonho dele, e no sonho dele Deus age na vida dele e torna Salomão o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso sobre a face da terra enquanto dormia. Porque às vezes você perde o seu sono, porque às vezes você está tão preocupado que não consegue sequer comer, não tem paz na sua vida. Sabe o que falta? Oração. Oração. Quando oramos, talvez não mudamos a Deus nem ao problema, mas mudamos a nós. Filipenses 4,13 diz assim, que quando oramos, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Ora a Deus. O Augusto Cury tem falado por aí sobre a SPA, né? Não, Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Você está lá no Facebook, WhatsApp, trabalho, mais telefone, mais outras coisas, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e sua cabeça não para. Sua cabeça é uma loucura, uma loucura, uma loucura. E o que nós temos que fazer diante dessa loucura? Temos que parar, desligar tudo, voltar para Deus, falar assim, Senhor, cuida da minha vida, cuida dos meus filhos. Há coisas que não estão na sua mão para fazer. Seus filhos não são você. Você não pode mudá-los, mas você pode orar por eles.
Então deixa Deus cuidar dessa síndrome do pensamento acelerado. E descansa, vai dormir. Vai dormir. Pedro dormia quando o anjo chegou. Pedro iria ser executado, mas ele dormia, porque ele sabia que Tiago foi morto, o próximo seria ele, mas ele dormia, porque ele sabia que Deus guardava a vida e a morte. A vida e a morte, o início e o fim, a eternidade está na mão de Deus. Deixa Deus guardar a tua vida, deixa Deus guardar. E nós temos a certeza disso, é quando nós oramos. Amém? Em terceiro lugar, os impactos positivos da oração. Pedro bate a porta, as pessoas não acreditam que foi ele. Disse certa vez que lá no sertão do Piauí, as pessoas foram orar, as mulheres se reuniram, vamos orar por chuva, Deus vai mandar chuva nessa cidade aqui. Marcaram o horário, 3 horas da tarde, o sol estava rachando mamona, coisa quente mesmo, e disseram vamos orar. Aí quando estava saindo de casa, o menininho foi e pegou o guarda-chuva, e falou, então vamos mãe. E a mãe falou assim, por que você está levando guarda-chuva? O menino falou, nós não vamos orar? Por chuva? Tem que acreditar que vai cair a chuva. A menina foi lá, viu na porta Pedro chegando e não acreditou que era Pedro. Ela voltou, falou, olha, Pedro está aí. O povo falou assim, não é Pedro, é o anjo dele. Se você lê o texto lá, os judeus acreditavam que a pessoa tinha um anjo da guarda que era parecido com ela. Eles acreditaram que era um anjo, mas que não era Pedro. E às vezes nós estamos acreditando que é outra coisa. Deus, você não pode fazer isso para mim. Às vezes a oportunidade, irmãos, bate a porta da nossa casa, bate a porta, e nós estamos falando assim, não é isso não. Está orando por isso, mas não é isso não, é outra coisa. É o que Deus está mandando para você. Abraça, que vai ser a tua bênção. Irmãos, para encerrar, já está acabando aqui nosso tempo, nosso superintendente já chegou. Herodes se levantou e caiu pela oração. A queda dele foi pela oração. Digo para os irmãos que nós temos que orar, temos que buscar a Deus. Orar é o primeiro recurso, não o último. Toda vez que acontecer alguma coisa, ora primeiro. Fazer as coisas é depois. Oração não é hora de ação. Oração é hora de falar com Deus. Oração é hora de buscar o Senhor. É o primeiro recurso. Nenhum homem ou mulher de Deus é maior do que a sua vida de oração. Nós temos que buscar a Deus em oração. Diz que aquele que se ajoelha diante de Deus pode resistir de pé a qualquer coisa. Amém? Se você orar, maravilhas Deus vai operar. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Que nós voltemos a Deus em oração, como foi a igreja primitiva. Com certeza, muitas bênçãos Deus tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Glória a Jesus.